Agora nós vamos dar início ao nosso estudo de cálculo estequiométrico. O que é o cálculo estequiométrico? É a análise das relações entre massas ou volumes que participam de uma reação química. É estabelecer a quantidade de reagentes e a quantidade de produtos. Quer dizer, quando eu falo estabelecer a estequiometria de uma reação, é descobrir quais são as quantidades de reagentes e de produtos envolvidas no processo. Para isso, nós vamos fazer muitos exercícios, variando bastante as possibilidades, mas eu preciso de um conceito bem importante no início. Então, eu tenho a reação química, a gente tem que saber fazer o balanceamento, isso já foi explicado no outro curso de química, tá? Você tem que ter bastante capacidade para fazer esse balanceamento, não errar no balanceamento. Se errar, no balanceamento já começa tudo errado, tá? Então, tem que fazer primeiro o balanceamento. Aí tem duas coisas importantes a se perceber numa reação química. Bom, primeiro, a primeira parte antes da flecha são os reagentes. Depois da flecha são os produtos. Então, reagentes se transformam em produtos. Muito bem. Aí eu tenho os números que vêm na frente das substâncias envolvidas no processo, recebem o nome de coeficientes estequiométricos. São eles que a gente obtém quando se faz o balanceamento da equação química, da reação química, tá? Então, quando a gente faz o balanceamento, nós estamos em busca dos coeficientes estequiométricos. Eles nos contam a quantidade de moléculas ou de mols envolvidas no processo, tá? Então, aqui nessa reação, eu tenho 1 mol dessa substância, 3 mols dessa, obtenho 2 mols dessa e obtenho 2 mols dessas. Agora, aquele númerozinho que fica embaixo na substância é chamado atomicidade, quer dizer, ele indica quantos átomos foram pegos para montar a determinada substância. Então, por exemplo, no caso da água, o hidrogênio tem atomicidade 2 e o oxigênio atomicidade 1. No caso do CO2, o carbono tem atomicidade 1. O oxigênio 2. Cuidado para não confundir, porque esse 1 aqui não está escrito, ele só está lá, você não precisa escrevê-lo, né? Aqui é a mesma coisa, eu coloquei só para evidenciar, mas quando é 1 não se escreve, então cuidado para não confundir a atomicidade do oxigênio com a do hidrogênio. Muito bom. Agora veja, vamos fazer o primeiro problema, o primeiro exercício de estequiometria, para entender como é que é o processo. Então é o seguinte, imagine que eu tenho, determine a massa de água formada a partir de 60 gramas de hidrogênio. Qual a massa de oxigênio consumida? Então eu estou querendo a reação da formação da água. Formação da água está aqui, H2 mais O2 dando H2O. Aí eu preciso balancear, quer dizer, eu estou indo em busca dos coeficientes estequiométricos. Como a gente já aprendeu, como a gente já viu, eles serão 2, 1 e 2. Muito bem. Isso significa que eu estou pegando 2 mols do gás hidrogênio, 1 mol do gás oxigênio e obtendo 2 mols da água. Tá? Muito bem. A primeira parte eu vou colocar aqui 2 vezes 2 vezes 1, porque para calcular o mol do hidrogênio, eu tenho 2 átomos na atomicidade vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio. O oxigênio, a massa atômica é 16.
só que eu tenho 2 átomos montando na atomicidade e 1 mol. Então, o mol vezes a atomicidade vezes a massa atômica. Muito bom. Nós já vimos em exemplos anteriores que o mol da água é 18. Eu não calculei, mas em outras substâncias a gente vai calcular separadamente. Mas a gente já sabe que o mol da água é 18. Então veja, quantos mols eu peguei? 2, então eu escrevo 2 vezes 18. Muito bem. Fazendo aí essa conta, eu tenho 4 gramas, reage com 32 gramas de oxigênio, dando um total de 36 gramas de água. Então, olha só, essa é a base estequiométrica da formação da água. É a receita da fabricação da água. Então, veja, 4 gramas de hidrogênio, 32 gramas de oxigênio, dando 36 gramas de água. Agora eu vou para o problema. Ele cita 60 gramas de hidrogênio. Então eu ponho 60 gramas na coluna que está sendo criada aqui do hidrogênio. Então 60 gramas vai ser X para o oxigênio e vai ser Y para a água. Aí veja como essa estequiometria ela é proporcional, até por obviedade, quanto mais eu quero, mais eu tenho que colocar. Veja, é diretamente proporcional, basta multiplicar em cruz. Então, 4x é igual a 32 vezes 60, isolando o x, fazendo a conta dá 480. Mesma coisa para o y. Eu não preciso ver essa coluna, eu posso tampá-la, fico com a outra, porque é tudo proporcional. Aí eu vou fazer o 4 com o y, o 60 com 36. De novo, calculando, dá 540 gramas. Ou seja, o que significa isso? Significa que se eu, a partir de 60 gramas de hidrogênio, eu vou obter 540 gramas de água. E eu vou consumir 480 gramas de oxigênio. Como que eu sei que eu vou consumir? Consumo porque ele está do lado dos reagentes. Se ele está do lado dos reagentes, ele vai ser consumido. Veja, no limite, quando essa reação terminasse, no início, eu tenho 60 gramas de hidrogênio e 480 de hidrogênio. E nada de água. Quando acabar a reação, eu vou ter 540 gramas de água e nada dos reagentes, porque houve uma transformação. Tá? Então, veja, isso que tem que ser bem claro. O reagente é consumido e o produto é produzido. Tá? Então, você vai fazer os problemas de estequiometria sempre assim. Tem fazer o balanceamento, colocar, portanto, os coeficientes estequiométricos, calcular os mols individuais de cada substância. Aí depois você vai colocando esses dados, mas criando colunas aqui. Essa coluna pode ir descendo, ela pode ficar maior de acordo com as informações que o problema pede. Nós vamos fazer muitos exercícios para que vocês tornem isso aqui uma coisa bem fácil de entender. É realmente muito fácil, mas tem que ter um método, tem que ter o critério da organização, inclusive. Se você não se organizar, você não vai conseguir fazer os exercícios de estequiometria.